Bom dia, amados e amadas do Senhor Jesus, graça e paz. Esse é um minuto de sabedoria, onde aplicar a inteligência, sempre buscando a sabedoria que vem do alto, através das Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Hoje a inteligência, ela nos conduz ao seguinte tema: vivendo inconstitucionalissimamente. O que é uma pessoa vivendo inconstitucionalissimamente? É uma pessoa que o comportamento, as atitudes, as suas ações, ela é contrária, ela se opõe, ela desobedece às leis que foram definidas na Constituição. E o que é Constituição? Constituição é a lei máxima de um país, onde traça os parâmetros do sistema jurídico e define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade. Ou seja, ela organiza e sistematiza um conjunto de preceitos, de normas, de prioridades e preferências que a própria sociedade legitimou. Toda lei, antes de se tornar lei, ela é um projeto de lei e passa, em primeiro lugar, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde esse projeto será analisado tecnicamente, tematicamente, e se não fere os princípios, se não contraria os princípios da Constituição, bem como o regimento e as normas do Congresso Nacional. Aprovado este projeto, é enviado à Câmara dos Deputados, que vota. Aprovados, ele seguirá para o Senado, e aprovado, então, este projeto de lei passa a ser uma lei em que toda a sociedade tem que se submeter e cumprir esta lei que foi estabelecida. Esse é um mundo em que nós vivemos. Nós temos que obedecer estas leis que foram criadas, mas além desta obediência de seguir estas leis, nós pertencemos ao reino de Deus. Somos cristãos. E como este reino foi estabelecido? Para se ter um reino é preciso ter um rei. No Salmo 103, verso 19, nos diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Deus é o rei deste reino. Mas no reino há necessidade do príncipe. Isso está em Isaías capítulo 9, no verso de número 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Deus Forte, Pai da Eternidade, Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Jesus Cristo é o príncipe deste reino. Mas além do rei e do príncipe, é necessário que um reino tenha um povo. Isso está estabelecido em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncie as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então nós temos o rei, o príncipe, temos o povo, mas é necessário, na constituição deste reino, foi estabelecido o porta-voz de Deus para conosco e de nós para com Deus. Isso nós encontramos lá em João 16, verso 13, que diz assim: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade,
não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo é o porta-voz desse reino. Esse reino também tem uma constituição, que é a Bíblia Sagrada. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E também esta verdade, esta foi constituída e, além de nos santificar, ela nos permite não vivermos, como dissemos no tema, inconstitucionalissimamente. Assim sendo, nós podemos usar para justificar dentre todas as leis que estão nessa Constituição chamada Bíblia Sagrada, pelo menos duas leis que nos permite dar a visão da responsabilidade que temos para não vivermos inconstitucionalissimamente. Lá em Mateus capítulo 27, nos versos 37 e 39, diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E no verso 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E em Tiago 2:8, se você de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura Sagrada, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Amados, o que acontece quando nós desobedecemos à chamada lei dos homens? Quando nós desobedecemos à lei que foi conferida pela Constituição brasileira. Se você, por exemplo, comete um erro no seu imposto de renda, há uma lei que vai cobrar você porque você desobedeceu. Se você passa um farol fechado, há uma lei que vai estabelecer uma multa que vai cobrá-lo porque você não obedeceu. Em todas as áreas da nossa vida, em tudo que fazemos na sociedade, todos os órgãos da sociedade, nós estamos sujeitos a obedecer à lei que foi estabelecida. Agora, com relação ao reino de Deus, as leis que são os preceitos, mandamentos, os conceitos, o ensino da palavra de Deus. O que acontece conosco se nós não obedecermos às leis da Constituição do Reino de Deus? É preciso pensar, é preciso parar e refletir sobre este assunto. Porque isto envolve não somente o nosso futuro nesta terra, mas envolve o nosso futuro na eternidade. Porque nós estamos somente de passagem aqui. Eu citei apenas duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Mas existem mais de 30 mil leis nessa Constituição. Para sermos exatos, 31.106, com 1.189 capítulos. Será que não cabe a nós termos um minuto de reflexão e verificarmos como estamos reagindo, como estamos andando, como estamos obedecendo às leis da Constituição da Bíblia Sagrada
no reino de Deus? Não é fácil. Nós precisamos do porta-voz Espírito Santo. É Ele que nos transforma, é Ele que nos modifica. Se nós formos fazer uma análise sobre o nosso comportamento perante as leis dos homens, pelo menos a maioria das pessoas de bem procuram obedecerem, porque se assim não for, terão que pagar um tributo para isso. E no reino de Deus não é diferente. Nós precisamos estarmos atentos a essa constituição chamada Bíblia Sagrada. Pense nisto hoje. Analise como tem sido o seu caminhar, os seus passos, referente a todas as leis que foram estabelecidas na Constituição do céu. É muito importante. Precisamos estarmos atentos para isso, para não sermos cobrados, para não sermos punidos por Deus, porque apesar da sua graça e apesar da sua misericórdia, Deus é um Deus de justiça, de fogo consumidor. Que o Espírito Santo possa ajudar você a fazer um exame sobre todos os aspectos da sua vida, assim como é feito lá no Congresso, na Comissão de Constituição e Justiça. Eles apuram todos os dados. Que você também possa, no tocante às leis da Constituição do céu, do reino de Deus, fazer um exame criterioso e verificar se você está em desacordo com alguma lei do Senhor, se arrepender, pedir perdão ao Senhor, porque Ele é cheio de graça, cheio de misericórdia. A palavra diz que aquele que confessa e deixa os pecados alcança misericórdia. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, e que você não esteja vivendo inconstitucionalissimamente. Deus abençoe você.